Olá, queridos, tudo bem com você? Vamos para mais uma etapa da Escola de Relacionamentos. Eu quero falar para você hoje sobre o Ramadã. É o período que nós iniciamos e ele envolve algumas atividades no mundo islâmico ou muçulmano que talvez seja importante para você. Na verdade, o Ramadã, ele inicia dia 12 de abril, portanto, iniciou ontem e hoje ele já está em andamento, vai até o dia 11 de maio. São 30 dias quando os muçulmanos ou islâmicos, eles se separam para uma devoção, para as orações, para jejum, se relacionando com Allah. Esse mês do jejum islâmico, chamado Ramadã, é um dos 5 pilares para aquele que segue o islamismo, tá? Então, só que nós temos que entender o seguinte, quando eu falo que ele começou no dia 12 de abril, significa que na segunda-feira, nesse caso, que foi ontem, dia 12 de abril de 2021, quando iniciou a lua nova, logo no início da noite, inicia-se o Ramadã. E vai até a próxima lua nova, que vai ser também uma noite, no dia 11 de abril, tá? Essa lua nova, ela é avistada, e o Ramadã começa quando ela é avistada em Meca, que fica na Arábia Saudita, o lugar santo ou sagrado para os muçulmanos, tá? Então, no mundo inteiro, muçulmanos no mundo inteiro, eles se ajuntam para orações, para jejum nessa data. Por que o Ramadã é importante para nós cristãos? É bom que você saiba disso. Porque os cristãos que vivem em todo o mundo, independentemente do país, da cidade, eles passam a ser muito mais perseguidos pelos islâmicos do que acontece normalmente. Haja vista que o Ramadã para os islâmicos, quando eles se sentem mais unidos no mundo todo, eles se sentem mais entrelaçados com a sua religião e principalmente alguém que ama a sua fé, enquanto eles jejuam ou estão no Ramadã, eles querem demonstrar sua devoção perseguindo cristãos. Tá? Um outro detalhe que é importante que você saiba é que o Ramadã ele acontece anualmente no 9º mês do calendário islâmico. E quando falamos de calendário, é importante que você saiba que eles não contam, o calendário muçulmano tem 354 dias, tá? Diferente do nosso que é 365. Então por isso não vai dar sempre a mesma época no nosso calendário, porque eles contam, o calendário deles é lunar, tá? Eles comemoram durante o Ramadã a primeira revelação que o seu profeta, único profeta, Maomé, recebeu, trazendo assim ao conhecimento do mundo islâmico o livro sagrado do Alcorão. Tá? O propósito desse jejum no Ramadã é retirar o islâmico do contexto em que ele vive e colocá-lo mais perto da sua missão, na qual Allah, que é para nós Deus, incutiu ele nessa vida, tá? O Ramadã, como eu já disse aqui, é um dos 5 pilares do islamismo e é obrigatório para todos os seus seguidores, tá certo? O que os muçulmanos fazem durante o Ramadã? Primeiro, como eu já falei aqui, eles jejuam, né? Se abstêm de comida, de fumar, de beber, beber inclusive água. Então, um jejum seco, que nós cristãos chamamos, né? Não tem relações sexuais, entre tantas outras coisas que para eles maculam o corpo. As crianças e menores de 12 anos, claro, né? E os velhos ou idosos, as pessoas incapacitadas, as grávidas que amamentam e pessoas debilitadas ou enfermas são afastadas do Ramadã, tá? Eles não participam do Ramadã, mesmo sendo muçulmanos. Por que essa data muda? Bom, porque às vezes no calendário dele pode dar 29 ou 30 dias cada mês, tá? Então, e como termina e começa sempre na lua nova, não bate com o nosso calendário. O que significa a palavra Islã? Isso é importante para você saber. Significa submissão, estar submisso, tá? Quando surgiu o Islã? No século VII.
sob a liderança do seu profeta e único profeta, é importante dizer isso, Maomé, ele trouxe revelações de Alá que estão contidas no Alcorão, tá? Maomé é tido como o homem ideal, o profeta, mas não como divino. Ele não é Deus, tá? Diferente de algumas outras religiões aí. Ele não é tido como pessoa divina. Os seguidores do Islã são chamados de islâmicos ou muçulmanos, ou seja, aquelas pessoas que se submetem. Eu quero falar aqui, finalmente, sobre esses 5 pilares que eu disse do islamismo. Primeiro pilar é a shahada, ou seja, é o momento da conversão, e eles acreditam, quando a pessoa que se converte ao islamismo, sendo árabe ou não, pode ser de qualquer etnia, ele declara que não existe outro Deus senão Alá e nem outro profeta senão Maomé. Esse é o primeiro ponto. Segundo pilar, segundo ponto do islamismo é o salat ou shalat. Eles fazem orações diárias, 5 vezes por dia, em determinados horários, tá? Terceiro pilar é o zakat ou zakat. O que significa o zakat? É dar aos pobres uma parte da sua renda. Profundo isso, hein? Deveríamos copiar isso. Agora o quarto ponto é o saum, ou shaum, que é jejuar no Ramadã. E o quinto e último ponto é a Hajj, ou peregrinação à cidade saudita, na Arábia Saudita, cidade chamada Meca. Pelo menos uma vez na vida, todo islâmico tem que ir, tá? E fechando agora essa fala, essa aula de hoje, existem 3 correntes islâmicas. A primeira e o maior grupo é o sunita, são os sunitas, né? Eles são seguidores de Abu Bakr. Esse é tido como sucessor de Maomé. Só que eles dizem que não há outro santo senão Alá e nem outro profeta senão Maomé. Eles apenas seguem o que Abu Bakr disse. Os xiitas é a outra vertente deles, são seguidores de Ali Primo, ou seja, genro de Maomé, tá? Só que esse Ali Primo, diferente do primeiro grupo dos sunitas, eu estou falando agora dos xiitas, ele é um imã, é conhecido como um imã. O que significa imã? Homem santo, um intermediário, ou seja, um pontífice entre Alá e os homens, diferente dos sunitas, que Maomé, apesar de ser profeta, não é tido como santo, tá? Então os xiitas pensam dessa forma. E o último e menor grupo, de menos envergadura, são os sufistas. Não são surfistas, hein? É sufista. O sufista procura encontrar a verdade através do amor e de experiências diretas com Allah, tá certo? Espero ter ajudado você e acrescentado um pouco mais. Vamos orar pelos irmãos cristãos que estão em toda a parte do mundo nesse momento de Ramadã, que termina dia 11 de maio. Até breve. Fiquem com Deus.